Então, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui sobre a gravidade, né? Que não é porque eles dizem muito também daquela câmara de vácuo, né? Que daí as coisas caem, que provaria atração entre massas, né? Isso é que tá. Olá, pessoas! Eu sou o do Borges e hoje nós vamos falar aí da gravidade, né? Vamos falar mal, né? Da gravidade. Também vamos falar das marés, como funciona, né? As marés na Terra circular plana. Sim, porque tem um pessoal que acha que na Terra plana não tem como ter marés, né? Enfim, um carinha, um globoloide ali falou, já é o segundo que falou, o terceiro que falou, eu pensei, vamos fazer um vídeo sobre isso, né? Tem muitas questões aí que acabam, né, com a gravidade, que acabam com o globo. Então na minha opinião, eu acho que o assunto marés, como funcionam as marés, é besteira, não é nada comparado a toda a complexidade aqui do assunto. Por exemplo, no sistema solar, né, que foi nos apresentado, né, existe a gravitação universal, né, que fica tudo girando em torno do Sol, né? Essa foi a teoria apresentada, mas essa teoria teve um problema. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas não é chamado de problema à toa, não. É um problema porque está sem solução até hoje, que é o problema dos N-corpos, né? O que é N-corpos? É mais de um, né? São vários. No sistema solar nos apresentado, né? Todos os planetas estão girando em torno do Sol, né? Aquela bolona gigante. É a gravitação universal que chama, né? Eles são atraídos por uma massa maior, é assim que dizem, né? Mas então, o que acontece? Aí tem o probleminha dos N-corpos, né? Probleminha dos N-corpos, né? Como que um planeta pequeno, por exemplo, aqui a Terra, né? Como ela também não é atraída pelos outros planetas que têm massas maiores, né? Ou lá atrás, por exemplo, né? Como planetas menores não planetas menores que estão girando em torno do Sol, né? Por causa que tem uma massa maior, como eles também não são atraídos ou como eles também não são atraídos, né, por esses outros planetas que também são massas bem maiores, né, ou que não sejam atraídos, então que tem alguma interferência, né, na gravitação, né, porque se a gravitação universal existe, tem que ter alguma interferência nesses outros corpos. Mas não, parece que todos eles seguem o Sol, mas a gravitação universal não funciona para eles mesmo entre si. Então, isso na época, ó, o pessoal deu prêmio, né? Quem resolvesse esse probleminha era o maior prêmio em dinheiro. Quem tava dando era o rei Luís, agora eu não vou lembrar, né? Mas pesquisando sobre o problema dos N-corpos, acha rapidinho, já apresentei aí na série, né? No outro vídeo lá, 7 provas que a gravidade não existe. Tá tudo na playlist aqui do canal, né? Então, o problema dos N-corpos, nenhum físico, nenhum matemático, nenhum doutor, ninguém resolveu e segue sem solução até hoje. Eles ignoram isso, né? E isso sim é um problema. Isso aí é o que fez a gravidade não ser um fato, ser apenas uma teoria, entendeu? Ó, por causa que tem probleminha, né? Tem probleminha. Então, voltando para as marés, né? Quando fala aí de marés, a gente não tem nenhuma prova mesmo que a Lua interfere nas marés. Pelo menos eu nem pesquisei, né? Mas assim, a gente dá uma olhadinha e a gente só vê desenho, então a gente já sabe o que significa, né? São provavelmente narrativas, né? Narrativas, é desenho sempre, né? Não tem, pelo menos eu não conheço nenhuma pesquisa independente assim que a pessoa fez lá alguma interferência entre lua e marés. Mas mesmo assim,
Mesmo que tiver, que pode ser que tenha mesmo, né? Pode ser que tenha ali a Lua interfira nas marés, mas eu não vejo por que isso não poderia ocorrer na Terra plana, entende? Aí o globoloidezinho veio e disse que é por causa da gravidade, né? Teria que ter a gravidade, porque não sei aonde mede não sei tanto, aí lá não sei aonde mede não sei tanto. Só que isso são narrativas, porque quando tu pergunta, né, tá, quem mediu, né, qual foi o método que ele usou para medir, o cara não sabe responder. Aí então o cara quis me convencer, né, com narrativas de que a Lua e a gravidade interfere, né, nesse movimento e tal, né? Aí a gente volta pro problema dos N-corpos, tá? A gente volta, tá aqui do lado, ó. Probleminha dos N-corpos. Como que a gravidade pode interferir nas marés, né? Se a gente não tem uma comprovação, uma solução aqui, ó, da gravitação universal, entendeu? Como é que então a própria Lua não é atraída mais perto para a Terra ao longo desses bilhões de anos? E nem vamos, olha, eu não gosto de falar do heliocentrismo por causa disso. É só problema atrás de problema. É só caroço embaixo do angu, né? Não adianta. Aí o cara quer me convencer que não, que é a gravidade que interfere nas marés. E na Terra plana, na verdade, existe sim uma pequena movimentação da Terra. Não é que a Terra está girando como ensinam, não. É uma pequena movimentação dos continentes ao longo do tempo, enfim. Eu vou dar mais detalhes no final do vídeo. Agora, o cara quer me convencer que a maré, né, para encerrar aqui, o cara quer me convencer que a Lua, né, gravidade, interfere na maré, mas a gente vê claramente que a gravidade não funciona em várias questões aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Eu já tinha filmado aqui, né, mostrado, né, galinha voando, né? Algumas galinhas voando aí, que a gravidade jamais podia permitir. E eu tinha dito, né, que só faltava para ela motivação, né? O que ela só não sai voando porque ela tá bem ali no terreno dela, no espaço dela, né? O que falta é a motivação. E eu achei aqui mais um vídeo, né, de mais uma galinha voando, né? Provando que realmente o que ela precisa para voar é a motivação só. A gravidade não impede, né, ela de voar. E também mais um animalzinho, né, subindo pelas águas, desafiando a gravidade. Um brinde extra aqui no vídeo, né? Vamos lá, esse é o vídeo 1, né? A primeira galinha voando. Isso aí eu já tinha mostrado no outro vídeo, né? 10 provas que a gravidade não existe, né? Já tenho vídeo 7 provas que a gravidade não existe, agora já tenho 10 provas que a gravidade não existe. Aí tem a outra galinha que eu falei, e aí nesse vídeo eu tinha dito, né, que a galinha ela só não voa por falta de motivação, né? E eu tava vendo um videozinho de animalzinho engraçado ali, aqueles shortzinho, besteira, né, shorts. E eu vi a galinha voando lá pra pegar o cara, né, porque ela tava em perseguição. Então ali ela tinha a motivação necessária pra voar, né, até lá em cima, ó. Então aí já era gravidade nem pensar, né? Então agora o outro animalzinho aqui desafiando a gravidade, não são esses, mas eu deixo eles no final do vídeo. É muito fofinho, né? Da onde surgiu a inspiração pro vídeo aqui. Meus irmãos, eu quero que vocês observem esse experimento desafiando a gravidade. Os globaloides ficam desesperados. Que foi, globaloide? Que foi que tu falou aí, globaloide? Gravidade não existe, meus irmãos. Isso é falácia. Então, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui sobre a gravidade, né? Que não é porque eles dizem muito também daquela câmara de vácuo, né? Que daí as coisas caem, que provaria atração entre massas, né? Isso é que tá. Como se na Terra plana não fosse possível as coisas cair no chão também. As coisas mais pesadas se assentam no chão, entende?
É a densidade e o peso das coisas que determinam ela ir para o chão, entende? Aí às vezes o globoloide fala assim, mas o que que faz, o que que puxa ela para o chão? O que que puxa para baixo? Essa força, né? Aí é que tá. Na Terra plana, né, eu chamo isso de uma ordem natural da criação de Deus, né? Tipo, Deus não ia fazer um mundo onde a gente fica flutuando por aí. As coisas ficam assentadas, organizadas, né? Uma coisa natural e lógica da criação desse mundo, né? Mas o globoloide, ele quer saber o que que puxa para baixo. Mas na própria bola dele, quando a gente manda dar zoom em um barquinho virado de cabeça para baixo, eles dizem, não, na bola não existe lado, o espaço não existe em cima, embaixo, não, o espaço, entende? Mas não, aí para a Terra plana existe, precisa ter uma coisa que puxa para o centro, né? Então eu queria deixar uma coisa bem clara sobre a gravidade, né? Não é porque uma coisa cai no chão que precisa ser a gravidade. Às vezes é só o peso dela mesmo caindo do nosso chão, né? Provando mais uma vez que é plano, tudo cai no chão. Eles querem acreditar que é uma bola, que tudo é puxado para o centro, né? Sendo que aí, claro, não tem nenhuma prova dessa curvatura, né? Já muda, o assunto já muda para curvatura, né? Já muda para outra coisa. Mas então, assim, não é porque uma coisa cai no chão que precisa de uma gravidade. Às vezes é só o peso dela mesmo, que nem o oceano, ele se assenta. E muitos fatores fazem ele mexer para lá e para cá. Bom, e para confirmar, né, para completar a informação sobre as marés, a gente tem o Samuel Rowbotham, que ele fez observações e provou, né, ele comprovou que a Lua não interfere nas marés, né? Isso, Samuel Rowbotham. E também, de acordo com as observações do Samuel Rowbotham, ele deixou tudo escrito, tá? Tem artigos, tudo. Esse aqui é o blog Verdade Urgente, que já falou muito sobre o Samuel Rowbotham, né? Então, o Rowbotham, ele criou uma teoria de que, na verdade, os continentes ficam flutuando em cima da água, né? Quer dizer, não que não tem nada embaixo, não é isso. Mas eles, de certa forma, embora isso é o campo teórico, né? É um campo da teoria, mas faz todo sentido. Se tu pegar uma bacia de água, por exemplo, e aí tu coloca uma porção lá, uma massa, entendeu? À medida que a massa desce, a água sobe. À medida que a água volta, embora isso seja só teoria. Mas Samuel Rowbotham fez essas observações, né? O blog Verdade Urgente traz tudo completo, tá? Tudo completo. E o Samuel Rowbotham, ele é muito acusado aí pelo pessoal de vendedor de xarope, não sei o quê, porque ele vai contra a ciência, vai contra o globinho, né? E é por isso que o pessoal fala tão mal dele, porque ele vai contra essa ciência moderna, né? Aqui na nossa série, a gente já percebeu que qualquer um que fala contra, né, essa ciência, eles fazem chacota, né? Tentam difamar a pessoa, né? É o que eles conseguem fazer aí, o pessoal do Globo, né? Porque ninguém ataca uma árvore seca, né? As pessoas só atacam árvores que estão dando frutos, né? Que nem eu aqui no canal, mostrando verdades. Aí o pessoal ataca, porque não quer, né, que a gente espalhe essa verdade, né? Então, ninguém atira pedra em árvore seca, né? As pessoas só atacam árvores que estão dando frutos, né? Então a gente já sabe aí que Samuel Rowbotham, né, não era atacado à toa, é porque ele ia contra, né, toda essa fantasia da Globolândia que estava sendo pregada para o mundo inteiro, né? Então um herói aí, um guerreiro, Rowbotham, Samuel Billy Rowbotham. E outro guerreiro é o Ricardo aí, né, do Verdade Urgente, né, que reúne arquivos raríssimos, difíceis de encontrar. Então dá uma olhada lá, né, tem o canal Verdade Urgente e o blog Verdade Urgente com muito mais conteúdo, né. O Rowbotham foi um dos primeiros terraplanistas aí do século, um dos primeiros a tirar a bunda da cadeira, né, tirar a bunda do sofá e ir em campo fazer observações, fazer medidas, fazer anotações. Então esse é o Samuel Rowbotham que criou essa teoria aí, né? De que os continentes também flutuariam, né? Tem uma flutuabilidade e isso também provocaria, né? Afetaria as marés. E isso
com muito mais coisas, tá, pessoal? Tem muito mais coisas. As marés é uma coisa muito complexa, tá? Agora, o que o globoloide faz? Ele simplesmente fala que é a gravidade. Então é confortável, é fácil. É a gravidade e pronto. Não tem nenhum estudo, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma observação, nada. Nada. Eles dizem que é assim e pronto, né? Mas vou deixar embaixo na descrição o blog aí, ó, Verdade Urgente, que já foi bem a fundo sobre essas questões, já foi bem a fundo aí sobre os estudos do Samuel Rowbotham, né? E assim, né, como eu já disse, e eu repito mais uma vez, né, as marés não significa nada nesse assunto, né? Nós temos aí o oceano que não faz curva. Isso ali sim implica, né? Nós temos o problema dos N-corpos, como nós já falamos. Isso é grave. Isso são coisas, por exemplo, assim, ó, tem muita coisa que funciona nos dois modelos. Ah, e como funcionam as 4 estações? O globinho tem a explicação ridícula deles e na Terra plana também tem a explicação, entendeu? Ah, e como funciona tal coisa? No globo tem uma explicação. Na Terra plana tem outra explicação. Então são coisas que funcionam nos dois modelos. A maré, eu não vejo por que não poderia funcionar na Terra plana. Não vejo como uma maré poderia refutar com o modelo, entende? Não. Agora tem outra coisa mais importante. Por exemplo, aqui ó, em Macapá foi medido esse ano, né, 2022, foi medido o equinócio. Pela primeira vez, terraplanistas pegaram o equipamento e foram lá ver se o Sol nasce bem a leste mesmo, né? E o resultado deu muito ruim, O Sol não nasce onde os livros dizem. Sem falar que esse Sol aqui, ó, ele tá estourado, tá? Se botar um filtro, o Sol é menor ainda, ficando mais à esquerda ainda da linha. E aí os globoloides começam com um monte de desculpa. Não, por causa que isso, não, porque não tinha equipamento, não, porque os pedreiros da época não tinham tecnologia para construir retinho. Ah, é só desculpa. Desculpa. E isso sim acaba com o globo. Isso aqui sim não tem como. Tipo, o Sol voltou para trás. Como é que o Sol dá ré? Entende? Então no modelo globo não tem explicação nenhuma. Já no modelo plano, sim, o Sol circula por cima da Terra. Então isso sim são coisas que separam as coisas. E isso sim é coisa que não tem explicação no outro modelo. Não funciona nos dois modelos, entendeu? Tem um modelo aí que deu ruim, que é o modelo do globo, deu ruim. Então acredito assim que as marés têm mais estudo para fazer. Creio eu que eu vou fazer mais, talvez eu entre mais a fundo nessa questão das marés, mas é como eu digo, não faz diferença, entende? Agora temos muitas outras coisas que sim faz a diferença, né? O nivelamento das águas, por exemplo, isso é irrefutável, não tem como a água fazer curva, isso é fatal. E muitas outras coisas que também não tem como mudar, entendeu? São fatos. Fatos não tem como mudar, entendeu? Então acho que está bem explicado, né? As marés influenciam um pouco. Já outras coisas aí que são realmente acabam com o modelo globo, aí eles não querem falar nada, né? É aquilo que a gente sempre fala no canal, né? O terraplanista, ele explica tudo. Tem 1 milhão de resposta científica, resposta exata, resposta que pode ser conferido pelas pessoas, tudo certinho, resposta certa. Aí só porque a gente não sabe, por exemplo, como funciona eclipse, aí eles falam, terraplanista não sabe nem explicar como é que funciona o eclipse. Mas não é que a gente sabe explicar tudo, entende? A única coisa que a gente só tem a teoria é o eclipse. Não, isso só tem teoria. Aí eles falam que a gente não sabe nem explicar. Sendo que o globinho é todo teoria, o globo é todo teoria, eles não se importam, né? Aí a gente que tem resposta científica para tudo, tá tudo certo, só o eclipse que não. O eclipse a gente tem uma resposta teórica. Aí eles começam a falar, olha lá, não sabe nem explicar. É umas viagens, né? Umas viagens. É aquilo que eu sempre digo aqui no canal. É aquilo que eu digo sempre aqui no canal. Aí a pessoa já não quer mais saber do formato da Terra. Porque quando tu quer saber do formato da Terra, uma prova basta. 2 provas basta. 3 provas, tá bom. 5, 10 provas, tá ótimo. Entendeu? Mas já tem mais de 1000 provas. E ainda os caras ficam perguntando, mas como é que funcionam as crateras da Lua? Mas como é que funciona blá blá blá. Entende? Então ele já não quer mais saber do formato da Terra. Aí ele já quer uma entrevista com Deus para saber os detalhes da criação. Entende? E sim, nós estamos em 2022,
o conhecimento está muito avançado, a gente sabe de coisa que jamais imaginava saber na década de 90 ou no ano 2000, por exemplo. Hoje a gente tem muito conhecimento, mas nunca nós vamos chegar em todo o conhecimento. Nós não somos Deus. Nós não somos Deus para saber tudo. A gente sabe quase tudo. Entendeu? Agora, porque tem uma coisinha ou outra que ainda não foi explicada, no meio de 1 milhão de coisas já foi tudo explicado. Aí porque tem uma coisinha ou outra que ainda não está bem explicado, olá, não sabe nada. Então assim, globoloide é tudo lixo, lixo. Eles são preguiçosos, são burros, não sabem pensar. Os que são mais espertinhos já sabem que a Terra é plana, daí são negacionistas, começam a negar, começam a fazer piadinha e meme, tudo para disfarçar. Porque ciência não se faz com meme, não se responde ciência com meme, entendeu? Mas para globoloide é tudo piada, tudo brincadeira, porque eles já sabem que no fundo o globinho é uma piada. Então é o que eles fazem também, piada também. Porque se for debater sério, olha aí, ó, debate sério onde é que leva, ó, olha. Fim, equinócio, já era o globinho, entendeu? Então por isso o globoloide sempre vai fazer piadinha, né? Que é o que alivia o coraçãozinho deles um pouco, entendeu? Fazer piadinha, que aí o coraçãozinho dolorido deles, aí alivia um pouco da dor, entendeu? Então é piadinha, eles vão fazer piadinha, porque quando se trata de pesquisa séria e ir a fundo nos assuntos, dá ruim, é só narrativa, né? Como é que o cara vai me provar que a Lua interfere na maré? Como é que tu me prova isso? Que tipo de estudo se faz para chegar a uma conclusão dessa? Então, os caras são retardados da cabeça. Eles fazem perguntas sobre a Terra plana que eles mesmos não fazem sobre o globo. Entende? Todos vocês já estão cansados de saber, né? Tá bom por hoje. O globoloide viaja na maionese, né? Não, meu Deus. Conforme prometido, esse é o videozinho dos animaizinhos que eu vi a galinha voando de novo. E lembrando, não leve esse vídeo como uma aula de geografia, de ciências. Converse com seu professor, ele não vai saber nada do assunto, mas converse. Bota link aí embaixo nos comentários, ó, sobre alguma pesquisa, algum estudo que fizeram sobre a Lua ter influência nas marés, né? Se é que alguém fez uma loucura dessa. Mas bota aí, quem sabe a gente faz a parte 2 e traz mais informação ao assunto, tá? Mas por hoje tá bom, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu!